Salve, meus meninos do primeiro ano, tudo bem? A gente vai ter mais uma aulinha de literatura para complementar a aula que nós fizemos, a aula passada, falando de uma nova mudança no contexto histórico para chegar numa nova escola literária. Oba, que bom, tio Fábio. O que você estava falando mesmo? Eu estava falando que depois da Contra-Reforma, que foi a base para a criação da literatura barroca, da arte barroca, o que impulsionou a criação de uma arte que precisava de fugir da censura, com grandes exageros na literatura, muitas figuras de linguagem, etc. Nós entramos num século que é o século XVIII, chamado Século das Luzes, e vimos que há ali dois acontecimentos importantíssimos para a nossa história, que é o Iluminismo e o Enciclopedismo. E o seu tio disse assim: aqueles homens queriam ser felizes, aqueles homens teriam que ser felizes buscando o conhecimento, e esse conhecimento viria através dos livros. E claro que esses iluministas estavam trazendo a ideia de liberdade. O que traz liberdade para as pessoas é o conhecimento. Porque se eu adquiro conhecimento, meus queridos, ninguém tira de mim mais. Eles podem me tirar muita coisa, sabe? As pessoas podem tirar da gente muita coisa no decorrer da nossa vida, mas o nosso conhecimento ninguém tira. Isso é nosso, isso é uma riqueza da gente. Então é maravilhoso quando a gente pensa que eles achavam isso lá no século XVIII, 1700 e tanto, que a gente tinha que ser feliz, e para ser feliz tinha que ser livre, e para ser livre a gente tinha que ter o conhecimento. Isso é o iluminismo, né? E o seu tio tinha terminado a aula dizendo assim: e tem um acontecimento extraordinário chamado Primeira Revolução Industrial. O que foi isso, meu tio? Meninos, quando eu crio livros e coloco neles todo o conhecimento de um tempo, evidentemente que um conhecimento científico, a gente reflete para fazer o quê? Progressos, progredir. Então nós tínhamos nessas benditas das enciclopédias informações sobre matemática, sobre física, sobre biologia, sobre química, grandes estudos. E grandes estudiosos aparecem nesse século XVIII, aprendendo o que tinha naquele livro e a partir dali criando novidades científicas. Isso é ser acadêmico, isso é pensar de forma racional, isso é o que a gente precisa aprender na escola. Apenas o que seja ciência, certo? E os cavalheiros estudavam, pesquisavam e acabaram criando coisas muito interessantes que vai fazer a Revolução Industrial. Eles criaram uma coisinha interessantíssima chamada máquina a vapor. Gente, não havia máquina a vapor. Quando eles entenderam que o processo da água aquecida forma vapor, e esse vapor ele tem que sair do ambiente onde ele estiver, e aquilo tem que se movimentar, eles acabaram fechando aquele vapor quente, e de repente ele expandiu, e quando ele expande ele começa a girar manivelas, engrenagens, e o homem criou então a máquina a vapor. Tio Fábio, está parecendo aquela coisa meio de trem de ferro? Exatamente! Nós tínhamos condições de colocar em funcionamento trens de ferro. Veja a revolução que vem no transporte. Óbvio que a revolução vem nas fábricas, principalmente nas fábricas de tecido. Não precisávamos mais das tecedeiras, das teceleiras, aquelas mulheres colocando no fio, na roca, sem espetar o dedo. Colocando na roca, no fio, para fazer tecido, etc. Agora nós tínhamos as máquinas a vapor que giravam, os teares mecânicos. Tio Fábio, então a máquina a vapor e o tear mecânico é o que fez acontecer a Revolução Industrial? Sim, primeira Revolução Industrial acontece por conta dessas duas máquinas, a máquina a vapor e o tear mecânico. Certo, meus pequenos? Grandes mudanças também no nosso cotidiano, na vida das pessoas, mas muita mudança. Se você pensa que até aquele século XVIII as pessoas praticamente todas moravam em ambientes rurais, na roça, com as ovelhinhas,
no riachinho, nos seus casebrezinhos, tudo muito gostoso, muito bonito, próximo dos animais, né, da sua amada, lua cheia, graminha verde, tudo tão bonito, tão gostoso. A gente gosta. Ah, como é bom viver na roça, principalmente seu tio, né, que adora e mora numa chácara, que vocês conhecem bem. E conhecem pelas minhas redes sociais, né? Seu tio vive trancado naquela chácara com o gato dele, com as galinhas dele, com as plantas e árvores que eu adoro. E vocês sempre veem as minhas postagens. Pequeninos, mudou. Porque o que acontece? Quando criaram aquelas benditas daquelas indústrias, a moçada que morava na roça disse: vamos para a cidade, porque é lá que tem dinheiro, porque é lá que tem trabalho. E muita gente sai do campo para as cidades. As cidades eram grandes? Não, as cidades eram pequenas. As cidades tinham uma estrutura para receber muita gente? Não, nenhuma estrutura. E de repente nós temos um contingente populacional imenso nas cidades. Nós estamos falando de Londres, nós estamos falando de Paris, nós estamos falando de Lisboa, nós estamos falando das cidades europeias. As pessoas saem do campo, vão para essas cidades e elas não tinham estrutura. Elas não tinham estrutura educacional, não tinham estrutura de saúde, não tinham estrutura de saneamento, não tinha estrutura de pavimentação, não tinha casa para todo mundo. E aquela moçada toda trabalhando nas indústrias com uma vida muito desolada, muito desagradável. Violência, perigos. Então as pessoas viviam num ambiente que não era muito confortável para eles e saudade da roça, hein? Saudade do campo, poxa vida, como eu tenho saudade daquele tempo que eu morava na roça com os meus bichinhos, com o gatinho, com as galinhas, e agora eu tô aqui trabalhando na indústria, 12, 15, 16 horas por dia de trabalho nessas indústrias, saudade da minha hortinha. E também vão aparecer aqueles cavalheiros estudiosos, formados nas universidades que nós tínhamos ali na Europa, e esses cavalheiros estudados começam a se reunir para fazer uma grande transformação nas artes. Mas como a gente estuda literatura, eles acabaram se reunindo para fazer literatura. E eles queriam debater a literatura, eles queriam voltar a fazer uma literatura muito próxima do que era o que o Camões tinha feito, muito próxima do que os gregos tinham feito, muito próxima do que os romanos tinham feito. Quando eu falar em Grécia e Roma, você está lembrando do período clássico. E quando eu falar do classicismo, né, que é de 1500, Camões, então a gente vai ver que vai aparecer uma escola literária chamada neoclassicismo. Neo, todo mundo sabe. O novo classicismo. Então essa escola literária ela vai se chamar neoclassicismo. Só isso, tio Fábio? Não. Se você der uma olhada na apostila, a gente vai estar na apostila 3, lá na página 68. Vamos lá dar uma olhada na página 68? A gente está vendo ali a estética neoclássica, que é o que o seu tio acabou de dizer para vocês. Mas se você der uma olhadinha logo depois, nós vamos encontrar um outro nome para essa escola literária, que é arcadismo. Ah, entendi, tio Fábio. Então, depois do barroco vem o arcadismo. Exatamente. Arcadismo ou neoclassicismo. Neoclassicismo fica muito fácil, né, pequenos? É como se eles quisessem voltar a fazer aqueles sonetos com harmoniosos, equilibrados, objetivos, universais, como eram feitos os sonetos camonianos. E também querem voltar, se a gente lembrar dos Lusíadas, naquelas grandes epopeias maravilhosas, né? A gente vai lembrar da Ilíada, da Odisseia, da Eneida, tudo lá do grego, tudo lá do romano, tudo lá do Camões, do classicismo camoniano. Agora, por que chama arcadismo? Meninos, chama arcadismo porque eles vão querer fazer um retorno a um passado grego, bem lá atrás, quando os gregos antigos moravam numa região chamada Arcádia. Quem morava na Arcádia? Gente da roça. Ah, é? Ah, entendi. Então eles estavam numa cidade, estava muito desagradável na cidade, superpovoada. Quando eles foram fazer literatura, já que eles podiam viajar, já que eles podiam criar, já que podiam fazer ficção, eles voltam ao passado porque eles tinham saudade do campo e da roça? Exatamente.
Então eles têm uma saudade de voltar para um momento chamado, na Grécia, dos pastores da Arcádia. Então por isso que vai se chamar arcadismo. Vamos voltar à Arcádia, que depois também fica conhecido como sendo um lugar sossegado, um lugar tranquilo, a Arcádia. E que nome eles deram a essas casas onde eles se reuniam para discutir literatura da Arcádia, da roça, com os seus pastos, suas ovelhas, as casinhas, os riachinhos. Eles passaram a chamar esses encontros, os lugares onde eles se encontravam, de Arcádias. Então, a Arcádia Lusitana, por exemplo, é uma das mais conhecidas. O que significa Arcádia Lusitana? Era um lugar onde se reuniam os poetas árcades, onde se reuniam os poetas para fazer esse tipo de literatura clássica, neoclássica, e lembrando desse passado grego de pastores e pastoras, e riachinho, e ovelhinha. Ah, entendi, tio Fábio. Então, bem no século das luzes, quando há a primeira revolução industrial, as pessoas estão achando que a cidade é um lugar muito desagradável para viver e tem saudade do campo. Por isso a literatura, já que ela é ficção, faz com que os poemas sejam escritos sempre levando em conta a tranquilidade do campo e da roça. Exatamente. Por isso que a gente chama de arcadismo. É um retorno ao passado grego, com as ovelhas, os riachinhos, o gramado verdinho, sempre um dia muito iluminado, e a minha amada do meu lado, a minha musa pastora do meu lado. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, e o seu tio já começa a falar sobre a literatura em si. Por enquanto a gente viu o contexto histórico para a gente entrar no arcadismo. Grande beijo, até a próxima aula.